Oi gente, tudo bem? Aqui é a Day Fernandes, sejam muito bem-vindos ao canal. Se é a primeira vez de vocês aqui, não se esqueça de passar lá para se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro do conteúdo semanal que eu posto aqui, tá, gente? Tem muita coisa sobre literatura, escrita e mercado literário. E no vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês para a gente pensar junto sobre o protagonismo feminino na literatura. Esse é um assunto que eu gosto muito de trazer, né, para reflexão. Sempre tô tentando colocar um artigo, alguma coisa assim, para a gente poder repensar em algumas coisas a respeito, né, do protagonismo feminino, porque esse é um ponto muito debatido hoje em dia. Até um tempo atrás a gente não tinha tanta abertura para o feminino na literatura, principalmente literatura de nicho, que são nichos como fantasia, ficção científica, terror, suspense policial, né? Então eram áreas, gêneros da literatura muito dominados pelo masculino, e que hoje em dia a gente está vendo essa mudança acontecer, cada vez mais mulheres participando e entrando nesses nichos, o que é uma felicidade imensa. Porém, algumas coisas a gente precisa começar também a refletir de como está acontecendo essa transformação, em que pontos a gente ainda tem que tomar cuidado para não escorregar quando a gente fala de protagonismo feminino. E principalmente não só escritores, mas nós leitores também temos uma visão muito enraizada do que é uma protagonista feminina forte. Então é tudo isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Espero que vocês fiquem comigo até o final, porque é uma coisa muito, muito legal. Então, como eu falei, a gente tem todo um movimento, né, de abertura do mercado nacional e internacional, para que esse feminino ele conseguisse entrar. Então hoje em dia a gente tem muitas mulheres escrevendo fantasia, ficção científica, ação, suspense, e muitas mulheres também protagonizando isso. A gente teve sucessos inclusive no cinema, né? Jogos Vorazes, que foram adaptações, Divergente, né? Séries, muitas séries na Netflix. Só que o que a gente está exigindo dessa nova protagonista forte, né? Essa mulher super empoderada e fodona que faz e acontece nas histórias. Como que essas mulheres estão sendo mostradas na literatura? Então, muitas vezes dentro das histórias com protagonistas femininas, a gente vai ver algumas exigências dessas protagonistas para elas serem fortes, serem consideradas protagonistas fortes. Claro que não são todas as histórias, gente, eu tô falando aqui de algumas exceções, né? Mas são exceções que a gente precisa tomar cuidado nas nossas próprias histórias, né? Nós escritores e leitores também, a gente começar a pensar sobre isso nos livros que a gente está lendo. Geralmente, primeira coisa, gente, elas precisam assim dar conta de fazer tudo sozinhas. Reparem bem, né? Muitas vezes a protagonista ela tem que fazer tudo sozinha, ela não pode ter ajuda de ninguém, ela não pode ter assim um momento que ela vai precisar lutar, que ela vai precisar de reforço nessa luta, nessa batalha, no que quer que seja, porque se ela tiver qualquer tipo de ajuda, ela deixa de ser uma protagonista forte, né? Então assim, isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito, né? Esse tipo de exigência de que a protagonista precisa fazer tudo sozinha, e isso não é a realidade, né? Mesmo nos livros protagonizados por homens, por guerreiros, por elfos, ou seja lá o que for dos personagens, esses personagens eles sempre vão precisar de ajuda, porque ninguém vive sozinho, né, gente? Mesmo nós, seres humanos, né? Fora da nossa realidade, a gente dá conta de fazer tudo sozinho. E com os livros é da mesma maneira. Então por que coloca-se essa exigência para as protagonistas mulheres? Por que isso vem como um peso, elas terem que fazer tudo sozinhas? Porque senão elas não são fortes.
A Katniss não fez nada sozinha, ela teve ajuda de não sei quem, de não sei mais quem, né? Então, assim, ela deixou de fazer o papel dela, ela deixou de ser uma guerreira, deixou de lutar por aquilo que ela acredita? De forma nenhuma, né? Então, isso é um dos deslizes que eu vejo acontecer demais em algumas histórias. E na nossa cabeça de leitor, a gente precisa também entender isso, né? Que por que a gente muitas vezes faz essa exigência inconscientemente, sem perceber. Outra exigência, né, que fazem muito das protagonistas é que elas não podem expressar os sentimentos delas. Então, se a protagonista tá lá no meio de uma batalha, no meio de alguma coisa assim super explosiva, e ela não pode dizer que ela tá com medo, porque se ela sentir medo, ela vai deixar de ser a protagonista fodona que dá conta de tudo sozinha. Gente, isso é um peso enorme, a pessoa não poder demonstrar um sentimento dela. Então nenhum protagonista ele vai deixar de sentir medo em algum momento da história. A gente tem conflitos, né, internos acontecendo em diversos momentos, seja com homens ou mulheres. Então não faz nenhum sentido que se exija de protagonistas mulheres que elas não possam expressar isso, que elas não possam dizer que estão com medo, que precisam de ajuda, de chorar em determinados momentos, de sentir perdas, né, mortes que aconteçam ao longo da história. Eu já recebi comentários desse tipo, tá? Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Não é uma coisa aleatória que eu tô inventando aqui na minha cabeça. Mas eu já recebi comentários desse tipo. A protagonista era mais fodona em tal momento, mas depois de X coisa, ela passou a ficar muito sentimental. Então, assim, a protagonista sofreu um trauma no livro. Logicamente, ela vai sentir a dor, ela vai precisar de um tempo para se recuperar, isso é natural de qualquer ser humano. Então, vamos pensar sobre isso também, deixar as nossas protagonistas expressar os sentimentos delas, sendo fortes, sendo mulheres ainda guerreiras e lutadoras, né, batalhadoras, também nesse sentido. Outra questão que eu levanto aqui para vocês é que a gente também tem muitas vezes na nossa cabeça que a protagonista feminina forte é aquela protagonista feminina justamente de batalha, né? É aquela que vai pro campo de guerra, que vai liderar um exército, que vai fazer acontecer, que tem poderes mágicos. E às vezes, gente, a protagonista feminina forte, ela não só está fazendo isso, muitas vezes dentro dos gêneros variados que a gente tem na literatura, existem protagonistas fortes. Então nós temos aí Jane Austen, que criou, né, lá com os livros dela, protagonistas muito à frente do tempo delas, que elas não tinham poderes, elas não foram pra guerra, né? Mas elas faziam a mudança acontecer ao redor delas da maneira como elas podiam. E isso era a força delas. Então a gente também precisa entender que a mulher no livro, para ela ser forte, ela não precisa estar carregando a espada, ela não precisa ser a mais forte de todas, né? Então também temos esse lugar aí para deixar bem claro, tá? Não necessariamente lutar fisicamente, né? A força física, ela não representa só isso, né? Da força nesse sentido de estereótipo, tá bom? Então temos que ter cuidado com isso também. Por último, porque esse vídeo já tá ficando super extenso, eu me empolgo quando eu falo de protagonismo feminino. Mas uma última questão que vem como peso para as mulheres também protagonistas é que elas sempre acabam perdendo o feminino delas, a essência feminina delas. Então, gente, muitas vezes acontece da protagonista ser aquela assim que não liga pro arrumar o cabelo, ela não gosta de maquiagem, ela não gosta de sair pra noite, pra dançar. Ela perde, né? Acontece uma masculinização da mulher, né? Isso a gente vê assim em vários livros mesmo.
principalmente quando a gente está falando, né, de gêneros de ação, de fantasia, né, medieval, épico. A gente vê muito, por exemplo, mulheres, né, guerreiras indo pra batalha com uma armadura que só tampa ali a parte dos seios e alguma coisa da cintura pra baixo, mas o resto fica tudo de fora. E como que isso vai proteger de fato essa guerreira, né? Assim, então, até nisso acontece essa objetificação muitas vezes. E isso passa despercebido pelos nossos olhos em alguns momentos. Então, assim, nem toda protagonista ela vai ser aquela que não gosta de se arrumar. Inclusive, eu tenho uma protagonista que é super forte aqui no Fortaleza, que é a Sarah. Foi uma personagem que eu criei exclusivamente, assim, com esse propósito de quebrar esse estereótipo de que mulheres fortes não podem ser vaidosas, porque a Sarah é uma personagem muito vaidosa, ela gosta de se arrumar, ela se sente bem, ela gosta de se sentir bonita, e ela é a melhor lutadora aqui da Fortaleza, né? Ela faz e acontece dentro da história, e nem por isso, né? Ela deixa lá de passar o perfume, o batom, de arrumar o cabelo dela do jeito que ela gosta. Então, esse é o último ponto que eu queria levantar, mas a gente tem muitas outras coisas para poder falar disso, né, em outros vídeos. Eu espero que vocês coloquem aqui também as reflexões de vocês, que vocês passem a pensar mais sobre isso, tá? O vídeo de hoje fica por aqui. Um beijo e até semana que vem.